Shalom, irmãos na fé, visitantes do canal. A paz de Yahushua, o Messias ressurreto, que vivo está e em breve voltará. Como viram no título, Terceira Guerra Mundial e Quarta Guerra Mundial e a morte do general Soleimani. Então temos que, desde o dia 3 de janeiro de 2020, repercutiu no mundo inteiro rumores de guerra e de uma possível Terceira Guerra Mundial. Mas será que seria já a guerra de Gog e Magog? A Terceira Guerra Mundial? Quem viu o último vídeo, a destruição de Elam, ou Irã, pôde entender que ainda não é a guerra de Gog e Magog, porque haverá uma Terceira Guerra Mundial e depois uma Quarta Guerra Mundial que levará ao Armagedon e a volta do nosso amado Salvador. Porém, a maioria entende que a Terceira Guerra Mundial já seja o fim, mas não será o fim, porque o Eterno disse que dos quatro ventos, e não somente aqueles países que estão ao redor de Israel, mas dos quatro ventos, o Eterno trará os inimigos de Elam, do Irã, para o destruir. Então vamos ver novamente. Eu vou ver aqui na versão de King James no celular, a mesma versão que usamos no último vídeo. E no capítulo 49 do livro de Jeremias, temos o seguinte. A partir do versículo 34 até o 39. Mas como já vimos no último vídeo, eu já vou ler o versículo 35. Vou pular o 34. E do 35, eu vou ir para o 36 e o 37. E assim está. Assim diz Yahweh dos exércitos: eis que quebrarei o poderoso arco de Elam. Aqui no contexto, Irã. A base de sua majestade diante dos povos, diante de todo o mundo. Trarei os quatro ventos, que procedem dos quatro cantos do céu. Aqui ele está falando no sentido mundial. Nações, no sentido mundial, e não só ali no Oriente Médio. E o soprarei sobre Elam, a fim de espalhar todo o seu povo em todas as direções, pelos quatro ventos da terra, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os expatriados de Elam. Então temos aqui no versículo 36 um contexto no campo espiritual, de uma forma de parábola. O Eterno promete e profetizou através do profeta Jeremias, que ele traz dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra, ele sopra esses quatro ventos dos quatro cantos da terra, e no contexto espiritual que já foi falado, temos o reflexo no literal, que é o versículo 37. E farei que Elam desfaleça diante de seus inimigos. Diante dos seus inimigos. Não é o próprio Eterno que virá e destruirá Elam pessoalmente. Mas os inimigos de Elam, biblicamente falando. E farei que Elam desfaleça diante dos seus inimigos, e perante todos quantos procuram exterminá-lo. E perante todos quantos procuram exterminá-lo. Ou seja, várias nações dos quatro cantos da terra, que serão espiritualmente quatro ventos, que o Eterno soprará contra Elam, contra Irã. Esse é o contexto espiritual do versículo 36. E no literal são os inimigos, as nações que o Eterno soprará, no contexto literal, no versículo 37, contra o Irã. Então vejam o paralelo. Versículo 36, contexto simbólico, espiritual. Versículo 37, contexto literal. E farei que Elam desfaleça diante de seus inimigos. O que o Eterno está usando aqui para destruir o Irã? As nações inimigas do Irã. E perante todos quantos procuram exterminá-lo, o Eterno promete desfalecer o Irã.
Trarei sobre eles a desgraça, o furor da minha ira, assegura Yahweh, e mandarei contra eles a guerra. Estão vendo? O contexto aqui está claro. Esta profecia aqui, que está iniciando o seu cumprimento e desenrolará até se cumprir totalmente. Aí depois teremos a profecia contra Damasco, a queda de Damasco, se não ocorrer antes ou ao mesmo tempo. Aí depois teremos a guerra de Gog e Magog, mas não é agora. Então algumas pessoas estão já pensando que a Terceira Guerra Mundial será a guerra de Gog e Magog, mas não. A Terceira Guerra Mundial será entre essas nações que irão contra Elam. Por isso que ele diz, vou ler mais uma vez, e farei que Elam desfaleça diante de seus inimigos, as nações que irão contra Elam, e perante todos quantos procuram exterminá-lo, perante todas as nações que querem a destruição de Elam, do Irã, porque fizeram terror a outras nações. Trarei sobre eles a desgraça, o furor da minha ira, assegura Yahweh, e mandarei contra eles a guerra. É o que está prestes a acontecer, até que eu os tenha aniquilado. Ou seja, a aniquilação do Irã está profetizada no livro de Jeremias, capítulo 49, dos versículos 34 ao 39. Porém, muitos desconhecem essa profecia, e de fato ela já ocorreu com Elam histórico, porém não em todo o contexto que está descrito aqui. Quando o Eterno traz dos 4 cantos da terra os 4 ventos. E como viram no vídeo anterior, no capítulo 7 temos 4 anjos do Eterno segurando os 4 ventos. Então entendam, os 4 anjos do Eterno que estão segurando os 4 ventos são 4 anjos do Eterno. E os 4 ventos são outros. Lembram dos 4 cavaleiros? Tudo isso se segue de uma forma paralela e sequencial. E esses 4 ventos estão nos 4 cantos da terra. Porém, quando esses anjos os soltarem, essas profecias no campo literal, na nossa realidade, estarão se cumprindo com a destruição de Elam, de Damasco, e por fim, criando o cenário para a guerra de Gog e Magog. Porém, essa guerra aqui ainda não é a guerra de Gog e Magog. Então não é para entrar em desespero, achando que o mundo já vai acabar agora. Ainda não é o fim. Como o nosso Salvador falou, que haverá guerras e rumores de guerras. Este é o tempo. Porém, ainda não é o fim. Não chegou o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aí podemos ter uma terceira guerra mundial. Mas ainda não é o fim. Depois disto tudo que virá a guerra de Gog e Magog, a grande tribulação e, por fim, a vinda do nosso Salvador, na batalha do Armagedon. Então é isso que eu queria falar, trazer para os irmãos, e aqueles que não viram o último vídeo, vejam, porque ali é um estudo focado nisto. Eu só fiz esse outro vídeo para mostrar para vocês, nesses 2 versículos desse estudo, dessa profecia que já fizemos, está no último vídeo, mas para dizer que temos o contexto espiritual e literal nessa profecia, porém alguns não entendem. E é isso que precisam meditar. Vejam esse vídeo, no final do vídeo vai ter um espaço com a tela preta, com a tela desse vídeo que eu estou indicando para vocês. Na descrição vai estar escrito o link, mas podem clicar na tela aí também e serão direcionados para esse estudo. Sei que muitos hoje entendem de geopolítica e na mídia estão procurando aqueles especialistas em geopolítica para falar sobre o que está acontecendo, sobre o ataque do presidente Donald Trump dos Estados Unidos ao general do Irã, Soleimani, que ocorreu no dia 2 para o dia 3. Então, esses especialistas, eles conhecem e têm até coerência sobre o que está acontecendo. Porém, existem muitas coisas por trás que eles desconhecem, que estão nas Sagradas Escrituras, nesse estudo, nessa profecia. Os reais motivos
da destruição de Elam. E quem está por cima de tudo isso? O soberano Yahweh Tsevaot, ou Tsebaot, mais conhecido como Senhor dos Exércitos. O soberano Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Embora de uma forma geopolítica exista conflitos e interesses, o Eterno é que está sobre tudo isso. E essas guerras são também juízo do Eterno para essas nações. Que o Eterno abençoe a todos, Shalom, e até o próximo estudo.